Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Café, o podcast sobre empreendedorismo feminino para inspirar e motivar pessoas. E você que já está por aí, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar um like e também lá no Instagram, Pod Café com você, para você ficar por dentro de todas as novidades e não perder nada. E minha convidada já chegou por aqui. Ela é Stephanie, gente, ela é uma empresária serial. Então, ela vai falar pra gente sobre uma mentalidade empreendedora, com muitas dicas e conselhos. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa conversa. E antes da gente começar, eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Pod Café. Biscoito Vise, são biscoitos amanteigados, sem conservante. Ela faz encomenda para festas, para eventos. Agora é uma super dica para o final do ano, para você que quer dar um presente para o seu cliente, é só mandar ela personalizar. Já segue aqui o Instagram dela que está aparecendo o QR Code na tela. E também a Saboaria Conexão. Saboaria Conexão é feito por uma terapeuta holística e energética. São sabonetes também que ela faz personalizado para você. Já segue aqui o QR Code também. E também eu não posso deixar de falar de uma nova patrocinadora do Pod Café, que é a Letícia Ferreira. Ela é social media, gente. Faz uma grande diferença nas redes sociais das empreendedoras. Já segue ela aqui. E agora chegou a hora da gente conhecer Stephanie. Stephanie, eu estou muito feliz por você estar aqui no Pod Café hoje comigo, contando a sua história e eternizando a sua trajetória. Pode se apresentar, falar um pouquinho de como você começou sua vida profissional. Olá, pessoal. Estou muito feliz por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Na verdade, eu já era sua seguidora, né? Eu já acompanhava o seu trabalho. Então, eu fico extremamente feliz de poder estar aqui falando um pouquinho não só da minha vida, mas também da minha jornada profissional. Né? Obrigada. Eu sou Stephanie Trindade, tenho 33 anos, sou mãe de 2 meninos, tenho pets também, que são como filhos. Sou casada e a minha jornada profissional ela começou lá atrás, quando eu tinha 15 anos de idade. 15 anos? Que nova! 15 anos, eu comecei muito cedo, Mel. Não porque eu precisava, né? Porque os meus pais sempre me deram de tudo, mas eu sempre quis ser independente financeiramente. Então, eu comecei a trabalhar com os amigos deles, né? Numa loja de surf. Era roupa, né? Masculina, feminina, enfim. No shopping. Dentro de shopping. E aí, o que acontecia naquela época? Eu trabalhava com eles, mas eu sempre queria um pouco mais. Sempre queria ganhar um pouco melhor. E aí, eu comprava as roupas deles de segunda linha, né? E revendia essas roupas para outras pessoas. Então, assim, eu trabalhava lá, ganhava o meu salário, ganhava a comissão das vendas e ainda ganhava um valor por fora, né? Para poder ali suprir outras você coisas já queria que eu empreender, queria. parece que já estava começando ali. Na verdade, eu falo que o empreendedorismo ele já estava ali, só que eu não sabia, porque eu só tinha 15 anos, né? Só que assim, depois de um determinado momento, começou a atrapalhar os meus estudos. Então, o que aconteceu? Eu, numa conversa com os meus pais, né? Nós decidimos que eu não daria sequência no trabalho ali. Eles queriam muito que eu tivesse uma jornada profissional antes de trabalhar com eles, né? A minha mãe, principalmente. E aí eu entendi que realmente aquilo era necessário, mas também estava me atrapalhando a finalizar ali. Você estava fazendo colegial, né? Estava fazendo colegial. A minha mãe nunca foi uma mãe que cobrou demais alguma faculdade e algo do tipo. Ela só falava para mim assim, olha, termine os seus estudos. Depois você corre atrás daquilo que realmente vai fazer sentido na sua vida. Né? Nunca quis que eu ficasse à frente da loja dela, pelo menos não naquele momento, né? Depois, mais pra frente, acabou acontecendo. Acho que foi tudo uma consequência, né? E aí foi assim, terminei ali, né? A minha jornada naquele espaço. E aí fazia alguns freelances na empresa dos meus pais para conseguir finalizar o colegial. Só que eu não conseguia ficar parada, né? E aí, consequentemente, eu arrumei um emprego de telemarketing. Olha. Eu tinha, acho que uns 16, 17 anos. Foi quando eu arrumei, né, aí esse trabalho. Você não tinha se formado ainda? Não tinha me formado. Tava chegando ali, beirando os 17 anos. Não tinha me formado. E aí, eu comecei a trabalhar nessa empresa de telemarketing. Ativo. Então, assim, eu já quis começar, né, no atendimento ali total. Exatamente, ao cliente. Nós vendíamos seguro, né, seguro de vida. E eu acredito que ali foi, assim, a minha experiência com vendas, onde, de fato, eu me apaixonei por vendas, né. Entendi. E foi onde eu comecei a entender o que eram
um negócio, o que era vender, o que era o amor por aquilo que eu vendia, né? E aí eu entendi que... Aquela era a área que você queria atuar. Exatamente, era a área que eu queria atuar. E aí, deu muito certo, porém eles mudaram para um lugar mais longe. E aí, consequentemente, eu falei assim, vai me atrapalhar novamente nos estudos. Eu falei, não, pera. E lá você conseguia bater as metas de venda? Você era boa em vendas? Eu era muito boa. Eu batia todas as metas de Olha. vendas. Ganhava premiação quase que toda semana. Né? E assim, realmente eu falo que ali, para mim, foi uma escola. Não só uma escola, foi uma faculdade, de fato. Né? Eu acredito e dava que tempo de você estudar, né? Dava tempo de conciliar quando você estava lá. Dava muito. Porque geralmente telemarketing é meio período. Sim, era só meio período. E aí facilitava porque eu conseguia trabalhar e conseguia estudar também, né? A única questão é que tudo que é bom não dura tanto tempo, né? E aí, consequentemente, eles mudaram para um lugar mais longe. E aí eu não conseguia mais estar ali na empresa porque iria me atrapalhar com a questão do estudo. E foi uma coisa que eu tinha combinado com os meus pais de finalizar, né? De focar ali para depois entender o que eu queria de fato do mercado de trabalho, né? Porque parece que quando a gente faz 18 anos, a gente vira adulto, né? E aí é onde realmente a gente precisa tomar conta da nossa vida. E aí naquele momento eu, né? Falei, não, eu preciso finalizar aqui e fico fazendo freelance com os meus pais, né? Ah, tá. Voltei para a empresa dos meus pais e aí ficava assim, tipo, por diária, final de semana eu trabalhava e continuava com os estudos. Aí eu terminei o colegial e comecei a fazer o etapa, Engenharia Civil, curso técnico para ingressar na faculdade, né? E aí, nesse período que eu estava, né, tipo, finalizando o curso técnico para entrar na faculdade, eu engravidei do meu primeiro filho. Olha. E aí, naquele momento, eu falei assim, não vou conseguir fazer isso, porque se eu der início, eu não vou terminar. E não é o que eu quero, né? Eu combinei com os meus pais que quando eu iniciasse algo, de fato, eu iria até o fim. E aí, naquele momento, eu abri mão da faculdade para ser mãe, para cuidar do meu pequeno. Né? O meu Vitor. E aí, assim, foi muito maravilhoso, muito bom, porém, eu precisava também me manter, né? E aí, voltei, né, para os meus pais. Só que nessa volta para eles, né, pela milésima vez, digamos assim, foi uma conversa séria que eu tive com eles, né? Conversando com meu pai, com a minha mãe. Eu falei para eles assim, olha, eu vou voltar, só que dessa vez eu quero que seja sério. Tanto para mim quanto para vocês, né? Tem que ser, assim, vai ser a última vez. Tem que funcionar. Do que seus pais empreendiam? Eles têm uma loja de cortinas, persianas e papéis de parede. E eu sou concorrente deles. Ah, eu acho que não. Acho que é bairro diferente, né? São regiões diferentes, né? Mas quer queira, quer não, ainda assim é uma concorrência, né? É uma concorrência saudável. É uma concorrência totalmente saudável, não tem nem o que falar. E aí... eu fiquei, né? Comecei a trabalhar com eles. E você já tinha ganhado o bebê? Já tinha ganhado. Já tinha ganhado o Vitor. O Vitor devia estar com quase 1 aninho. Entendi. Quando eu, né, teve essa volta para trabalhar com eles. E aí, nós decidimos que eles iriam me registrar, que eu iria ficar como funcionária deles mesmo. Porém, dentro do meu coração, eu pensava assim, se eu estou aqui, eu preciso dar o meu melhor, né? Então, diante disso, eu vou estudar, vou fazer um curso. E foi quando eu comecei a fazer o designer de interiores, que é o meu amor, é a minha paixão. Foi a sua graduação, então? Foi designer de interiores, porque eu precisava disso, né? Para, inclusive, entregar para o cliente que eu estava atendendo ali algo a mais. Não só o básico daquilo que, né, eu o diferencial. Ali. Exato. E aí você ficou quanto tempo trabalhando com seus pais? Eu fiquei com os meus pais quase 10 anos. Olha. Quase 10 anos. E aí pegou toda a bagagem, conhecimento. Peguei tudo. Eu falo que foi, assim, pra mim, trabalhar com os meus pais foi uma faculdade, né? Primeiro porque a minha mãe, ela tem descendência árabe. Então, ela é bem rígida, né? E aí, muita coisa, eu falo que eu trouxe dela, né? Esse empreendedorismo forte existe dentro da minha mãe, eu acredito, desde que ela se entende por gente. Então, ela me ensinou muita coisa, né? E o meu pai, ele é mais da área de finanças. E aí, aprendi um pouco com ele também. Nossa, completa a família. Completo. Eles são maravilhosos. E depois desse tempo de 12 anos?
Foram quase 10. Quase 10. Isso, quase 10. E aí, nós nos desvinculamos na época da pandemia, né? Foi no final voltando, né, um pouquinho, só para você conseguir entender. Em 2017, 2018, eu me divorciei, né? E aí, continuei trabalhando com os meus pais. E aí, quando foi no final de 2019... eu conheci o meu atual esposo, né? Que ele é empreendedor, ele é empresário, né? Ah, já conheceu ele como empresário. Como empresário, já. E aí, quando foi em 2020, na pandemia, foi quando eu me desvinculei dos meus pais. Porque, naquele momento, o mercado estava muito incerto, né? E o meu salário era um dos salários mais altos da empresa. E aí eu sabia que seria impossível deles me manterem ali com as coisas do jeito que estava. Porque naquela época nós não tínhamos segurança de nada, não sabíamos quanto tempo aquilo ia durar, se as coisas de fato tudo muito iriam... incerto. Exatamente, se iriam reabrir, se não. Então, numa conversa com eles, né, eu falei, olha, eu fico mais um tempo com vocês, né, me dedicando 50% junto com o meu esposo na empresa dele, 50% com vocês, para ajudar vocês. Mas aí chegou um determinado momento que meu pai falou, não, filha, vai. Pode ir, eu te abençoo. Conselho do pai. Eu te abençoo, te libero, né? Vai tocar a sua vida, vai dar tudo certo. E aí foi onde, de fato, eu comecei a trabalhar. Meu esposo fez um site para mim, na época, né, da Decorem, e lá eu trabalhava com tudo, com cortinas, persianas, papéis de parede, com tapete e com envelopamento de móveis, que eu aprendi o envelopamento de móveis com o meu esposo. Você não conhecia? Já não conhecia. Tinha lá na empresa dos seus pais? Não conhecia, não tinha na empresa dos meus pais. E aí, quem me trouxe essa experiência, né, nesse ramo, foi o meu esposo. Porque ele já trabalhava com isso, mas na comunicação visual, fazendo envelopamento de carros, que é muito conhecido, né? O envelopamento de carros, quem não conhece hoje? Todo mundo sabe o que é, né? Teve uma época que foi uma febre, né? Todo mundo envelopava carro. Foi, carro, ônibus, caminhão, né? Frota. Verdade. Às vezes ele pega a frota para fazer envelopamento, né? E aí, foi com ele que eu adquiria o conhecimento. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, trabalhando, em menos... Eu posso falar isso aqui? Claro, pode falar tudo. Então, já tá aqui, né, gente? Agora valores. Ela tem que falar. Eu posso falar números, gente? Pode sim. E assim, naquela época, começando a trabalhar, começando a empreender, né? E foi no momento em que estava tudo fechado, as empresas, né, fechando, as pessoas regredindo. Eu, graças a Deus, estava progredindo. A minha empresa estava dando muito certo. No meio da pandemia. Muito certo, no meio da pandemia. E em 60 dias, de empresa aberta, nós faturamos quase R$200 mil. 60 dias já teve esse boom. Teve esse boom. Eu nunca imaginei que eu iria ver tanto dinheiro junto, né? Entrando na minha conta. E o que você acha que foi uma tendência, por exemplo? Era uma época que o pessoal queria arrumar casa? Era uma época que as pessoas queriam cuidar da casa. Principalmente porque as reuniões, elas passaram a ser online. E aí, consequentemente, as pessoas se deram conta de que precisavam de um ambiente dentro da casa delas. Que tivesse uma repaginação diferente, que fosse um ambiente legal, né? Que tivesse algo aqui atrás, onde as reuniões que fossem feitas, né, trariam aquele ambiente empresarial, entendeu? Ou aquele escritório. E aí foi aonde eu comecei a ganhar muito dinheiro, né? Porque naquele momento era um diferencial para as pessoas, mas que eu tinha. E as outras empresas estavam começando. Você era completa, né? Você tinha desde a persiana, envelopamento, cortina. E como designer de interiores, se a pessoa precisasse do projeto, eu faria também. Nossa, completa. Completo. E aí, o que aconteceu? Nós tínhamos um faturamento alto, né? E eu trabalhava sozinha, né? Eu dava conta, assim, não dava, né? Não dava, né? De todas as áreas da empresa. E aí, o meu marido tocava a empresa dele e, de vez em quando, ele tentava me auxiliar na minha empresa. Porém, quando a gente começa a ganhar muito dinheiro e não toma um certo cuidado, o nosso ego fica alto. Você não ouvia ele? Eu não ouvia. Ele já com a experiência, com uma bagagem maior? Muito. No empreender? Muito. Empresário, longa data. Para você ter ideia, o meu marido, ele não tem carteira de trabalho. Olha, nunca foi CLT. Nunca foi CLT. E no meu caso, não, porque a minha mente CLT, ela ainda existia dentro de mim, né? Porque o que acontecia? Eu achava que
o empreender ali, ter uma empresa, era receber o dinheiro, eu pago os boletos, pago as contas e tá tudo certo. Só que eu esquecia do imposto, eu esquecia da taxa da máquina. Os boletos a longo prazo. Os boletos a longo prazo, o fornecedor, entendeu? O certo é todas as responsabilidades primeiro e o que sobra, o dinheiro fica para você. Eu fazia o contrário. Você pegava todo o dinheiro. Eu pegava o dinheiro, utilizava como bem entendia, né? Gastava esse dinheiro e não tinha responsabilidade devida. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a utilizar o dinheiro da empresa do meu marido. Ainda pegou o capital? Peguei capital dele. Pegava capital dele, tinha boleto para pagar, eu pagava com o dinheiro da empresa dele. Nossa. Entendeu? Infelizmente isso aconteceu comigo. Isso durou quanto tempo? Durou quase um ano. Por que eu falo que durou Entrava quase muito, um ano? saía muito, sem controle. Totalmente sem controle. Por que eu falo que durou quase um ano? Porque eu quebrei. Quando veio a segunda onda de pandemia, eu não aguentei. Né? É onde, assim, as vendas elas continuavam, porém numa demanda muito menor. E aí a consequência disso é que virou uma bola de neve. Era mais conta para pagar do que cliente chegando. Exatamente isso. E a Era conta mais... não fecha. Não fechava. Não fechava. E aí, o que acontecia? No meio disso tudo, eu também estava grávida. Nossa. Eu estava grávida do meu segundo filho, eu estava para ganhar o Davi. Né? Quando isso tudo aconteceu, quando de fato eu entendi que eu tinha quebrado, né? E eu tinha levado o meu esposo junto comigo, Poxa. Né? Porque a consequência, quando você tá num casamento, que vocês são dois, na verdade vocês são um, né? Foi em março de 2021 que isso tudo aconteceu. Inclusive, março é o mês do aniversário do meu marido. Olha o presente, Nossa. Né? Olha a responsabilidade que eu também coloquei nas costas dele ali, né? E aí, quando foi em maio de 2021, meu filho nasceu. O meu Davi nasceu. Então, imagina só, como que você vai resolver toda uma situação de uma empresa quebrada, dívidas altíssimas, conta chegando. Tinha funcionários? Tinha funcionário, tive que dispensar todos. Nossa. Todos os funcionários. Conseguimos, né, com um prazo maior, pagar todo mundo, né? Porém, foi uma luta. E como é que foi isso? Aí seu marido te ajudou? Então, aí você teve que ouvi-lo, né? Eu tive que, exatamente. Eu tive, na verdade, que ter consciência, né, Mel? Porque era uma coisa que eu não tinha. Eu estava com um ego muito elevado. A verdade era essa, né? E eu não tinha como é que foi isso? consciência. Alguém te conscientizou? Alguém te falou alguma coisa que você viu que estava errado ali na hora? Olha, primeiro eu entendi que o meu ego estava muito elevado. E eu sou cristã, né? Então, num dia conversando com Deus, eu virei para Deus e falei: Senhor, o que eu fiz? Qual que foi o meu erro? Eu preciso entender qual que foi o meu erro, né? Porque assim, nós não tiramos nada de ninguém. A gente estava trabalhando. Eu sei que existiram, né? Deslizes. Olha como né? Nós somos leigos, né? Algumas coisas. E aí eu fiz essa oração, conversando com Deus, e muito assim, sem entender por que aquilo tudo estava acontecendo, né? Fragilizada não entendia, não aceitava. Exatamente, fragilizada por conta de já estar ali, tipo, né, prestes a receber um bebê nos braços. E aí ver o meu marido naquela situação, porque emocionalmente abala muito, né? Sim. Porque a gente fala do empreendedorismo, a gente fala dos bônus do empreendedorismo, mas a gente esquece que quando uma empresa ela quebra, você não fica só com problema financeiro, você fica com um problema emocional também. Exatamente. Né? E isso é muito sério. E aí eu precisava, né, tipo, da parte de Deus, ouvir algo e entender o porquê que aquilo tudo estava acontecendo comigo. E aí é engraçado, porque a pastora do meu marido, né, eu falo que é pastora dele porque foi durante toda a adolescência dele, né, ela convidou a gente para ir na casa dela. E aí nós fomos para um jantar na casa dela. E aí ela virou para mim e falou assim: você fez uma oração e Deus pediu para eu te dar uma resposta. Porque eu tinha pedido para Deus resumir para mim uma única palavra, né? E aí Você tinha feito esse pedido. Eu tinha feito esse pedido. E aí ela virou para mim e falou assim: imaturidade. Nossa, que forte. Aquilo acabou comigo naquele momento.
Eu não sei nem te dizer como foi que terminou aquela noite, porque é um choque você entender, né, a sua responsabilidade perante o seu negócio, né? Eu fui muito aventureira. Eu fui assim, eu só pensava no, né? Assim, era muito bom vender, era muito bom ver o dinheiro entrando, era muito que aí bom você não tudo isso. conhecia o empreender, né? Você Não. deslumbrou. Não, vislumbrei totalmente. Totalmente. Sem conhecimento, não estudei, não me aprofundei, não ouvi quem sabia, né? Então, isso foi muito difícil. Ouvir aquela palavra foi muito difícil. E aí, né? Eu lembro que depois nós estávamos em casa, e aí, conversando com meu marido, ele virou pra mim e falou assim, você confia em mim? Eu falei, confio. Ele falou assim, então nós vamos mudar o jogo. Nós vamos virar esse jogo. Vai dar tudo muito certo. E isso foi passando o tempo, nós continuamos trabalhando. Meu filho estava com nem 30 dias de nascido, nós viramos 2 noites trabalhando. Nossa. E fomos para o Rio de Janeiro fazer um bate e volta para entregar o material de um cliente. Olha. Cliente esse que é muito bom, e é cliente nosso até hoje, e que era o que salvava a nossa pele, né? Porque a gente tinha muita conta, né? Muito resquício de conta que ficou do fato da gente ter quebrado, né? E aí, num determinado momento, eu muito assim, desacreditada mesmo. E aí eu lembro que num dia à tarde eu fiz uma tapioca pro meu marido e levei pra ele. E aí sentei de frente com ele, assim, do mesmo jeito que eu tô com você. E aí eu tava muito mal. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu já tinha te falado e eu vou te falar de novo. Nós vamos virar o jogo. E aí eu balancei a cabeça, eu não queria desmotivá-lo de forma nenhuma. Eu falei, não, eu acredito sim. Mas por dentro eu tava desesperada, só que eu não falava, né? Eu não queria falar pra ele. Ainda tinham contas, boletos, gente pra pagar. E assim, imagina ele também como homem dentro dessa situação, né? Eu acho que pesava também demais, porque afinal de contas ele estava dentro de uma casa com a mulher dele, né? E 2 crianças, né? Porque o meu filho mais velho, ele morava comigo. Ele morava com a gente. Então, entendi. Assim, imagina, tinha final de semana que a gente não tinha dinheiro para comprar pão de manhã com as crianças. Nossa. Entendeu? E aí você passar por isso... E ele é tão maravilhoso que em nenhum momento ele demonstrou nada, né? Era sempre palavra positiva e de apoio. Ele sempre foi assim. Graças a Deus eu falo que o meu marido, ele é o maior presente que Deus poderia ter dado pra mim. Porque ele poderia ter falado inúmeras coisas pra mim. E, na verdade, ele tem sempre... Mesmo quando eu tô errada, ele tem sempre uma palavra positiva pra me trazer. Então, isso é tão maravilhoso a gente ter uma pessoa assim do nosso lado, né? Amor, eu te amo, viu? Você é maravilhoso demais. E, assim, eu falo que vocês continuaram? Continuamos trabalhando. E aí, eu lembro que teve um dia que um cliente ligou pra ele. E falou assim pra ele, eu tenho um serviço X pra você fazer. E era uma frota. E aí, ele virou pra mim e falou assim, amor, gente, nós vamos pegar esse trabalho, só que eu não tenho dinheiro pra comprar o material. Nossa. E aí eu falei pra ele, conversa com o cliente, pede pelo menos pro cliente fazer um sinal. E como nós vamos rodar esse material na máquina, né? Porque as máquinas que nós tínhamos na empresa foram parar dentro da nossa casa. Sério? Sério. Eles fizeram de quarto, de exatamente. Os cômodos que tinham em casa viraram a empresa, né? O que é o meu quarto hoje, né? Na época era a empresa, né? E aí eu falei pra ele, assim, vê com ele e aí o valor aí as tintas das máquinas a gente vê o que faz. E aí eu lembro que na época ele pegou um cartão de crédito emprestado, porque nem isso a gente tinha. A gente não tinha cartão de crédito, né? E assim, o cliente já deu uma previsão de, inclusive, um trabalho que faria em dezembro daquele ano. Já estava fazendo uma compra e já vinha com a previsão de outra no gatilho. Exatamente. E aí foi um trabalho muito bom. E aí fizemos o trabalho para o cliente, deu tudo certo. E aí quando entregamos todo o trabalho, o cliente virou para ele e falou assim, então eu posso pagar aquele valor restante à vista? Porque como eu quero fazer o trabalho com vocês em dezembro, pelo menos eu já deixo isso resolvido. Foi perfeito. E aí nós recebemos esse valor, né? E aí, numa conversa comigo, ele falou assim, amor, eu senti no meu coração da gente procurar um lugar. E aí eu falei pra ele, como que nós vamos procurar um lugar agora? Você tá ficando doido? Ou tanto de conta que a gente tem pra pagar. Pagar tudo. Eu quero pagar tudo. Né? Vamos dormir com a cabeça em paz. Vamos ficar, né?
E aí ele falou assim, tudo bem, mas eu posso ver? Eu falei, pode. Ver você pode. E aí ele foi atrás. E aí, um dia ele me ligou e falou assim, arruma as crianças e se arruma que eu vou passar aí pra pegar vocês. Que nós vamos ver um prédio. Eu falei, tá bom. E aí fui pensando mil e uma coisas, né? Porque eu já tinha pedido pra Deus uma segunda oportunidade, né? Falei, Deus, dá pra mim uma segunda chance, né? Eu vou dar o melhor de mim, né? Pra que as coisas deem certo, né? E não vou agir mais com imaturidade. E aí eu lembro que nós chegamos nesse prédio, que inclusive é o prédio que nós estamos hoje. Olha. Né? E aí entrei no prédio, um prédio maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Deixa eu desligar aqui, gente. Olha só, o povo me ligando. Ô, gente. Já querem te fazer pergunta aqui no podcast. Exatamente. Calma Olha aí, só. gente. Quem estiver assistindo, ó, já põe lá no chat aqui ao vivo. Que... Exatamente. Aí, ó, tá vendo? Como é que o Faustão falava? Quem pode fazer... Quem pode faz ao vivo. Faz ao vivo, não é? É sobre isso. E aí, o que aconteceu? Entramos naquele prédio e eu fiquei vislumbrada, né? Eu falei, gente, que coisa mais linda, que lugar lindo. E assim, acomodava todas as máquinas, acomodava a nossa estrutura, acomodava absolutamente tudo. Era grande. É muito grande lá, né? Só que, dentro de mim, eu ficava dividida. Porque eu falava assim, esse dinheiro que nós temos, ou a gente termina de pagar todo mundo, ou a gente faz a locação desse prédio. E aí, comecei a conversar com ele, e o corretor lá dentro, e nós dois entrando ali numa breve discussão, né? E aí, ele me indagou. Ele falou assim, você não falou que você quer agir como empresária? Então, a hora é agora de você agir como empresária. Você tem 2 caminhos para esse valor que nós temos em conta. Ou nós pagamos todo mundo, e vai faltar. Dá para pagar, mas vai faltar. E a gente volta a estaca zero e recomeça sem previsão. Porque a previsão que o cliente deu não é uma certeza. É uma previsão, não é uma precisão. Sim. E tava longe, né? Exatamente. Ou nós vamos investir esse dinheiro na empresa e vamos fazer o dobro disso e vamos pagar todo mundo que nós temos que pagar. Tudo que a gente deve. E você? Agora a bola tá com você. Aí eu respirei fundo, eu falei assim, gente, agora, pera, ele me colocou contra a parede. Eu preciso resolver isso. E aí eu falei, Senhor, me ilumina, porque eu não quero errar. Eu preciso acertar. E aí eu senti no meu coração da gente ficar com o prédio. Porque eu sabia também que se qualquer coisa que eu fosse falar ali, o corretor já ia dar beijo, tchau pra nós, né? E aí eu falei assim, não, nós vamos ficar com o prédio. Olha. E aí as coisas começaram a acontecer, nós começamos a trabalhar novamente. Aí no final daquele ano... Começou a girar. Isso foi no final de 2021, né? Você vê que Deus é tão bom, não esperou nem um ano para tudo que aconteceu. Foi rápido. Foram pagando funcionários? Fomos pagando todos. Graças a Deus não temos dívida com ninguém. Pagamos todos. Que bom. Né? E assim, no final de dezembro, né, daquele ano, o cliente de fato entrou em contato e fez o trabalho. Olha, e aí em janeiro, né, de 2022, nós já entramos com novas contratações. Era freelancer, que era para nos ajudar até que a gente, de fato, né, tivesse um respiro para tudo aquilo que aconteceu, até porque a gente tinha muita conta ainda, então tinha que resolver isso, né? E aí as coisas foram caminhando. E aí... Tudo foi fluindo. Tudo foi fluindo, graças a Deus. E aí nós começamos a contratar as pessoas. Contratamos pessoas de vendas, contratamos o pessoal de logística, e aí contratamos o marketing. E aí, um dia, numa conversa com o pessoal do marketing, o pessoal falou assim, Stephanie, eu já estava para ter uma conversa com você, vamos marcar uma reunião de umas ideias que nós tivemos? E eu já estava com algumas coisas dentro do meu coração, que era desmembrar, né, o envelopamento de móveis da Decorem, que trabalha com cortinas e persianas. Né, eu queria desmembrar isso, para que fosse, né, uma empresa... uma empresa, né, de decoração, cortinas, persianas e papéis de parede, e uma outra empresa que trabalhasse somente com envelopamento de móveis. Entendi. Né? E aí, numa conversa com o marketing, nós encontramos a Envelopa aí. Descobrimos, né, dentro dos nossos corações. O nome ficou lindo, né? Perfeito. Obrigada, é a minha paixão, é a minha empresa do sonho. É a minha, e hoje você o que brilha os meus olhos. E hoje vocês tocam a empresa, e hoje você tem, então, a Decore...
Eu tenho Decorem, né? Que é cortina persiana, papel de parede. Eu tenho Envelopaí, né? Que é envelopamento de móveis. Eu também tenho uma empresa de produtos da Apple. Olha, gente, essa mulher é um mistério. Sério? E sou sócia em mais 2 empresas hoje. Junto com o seu marido? Junto com o meu marido. Nas empresas dele? Isso. E dessas 5 empresas, qual que é a sua paixão? A Envelopaí. A Envelopaí ficou a paixão. É, ficou. E você sempre tá, assim, nessas 5 empresas, você é atuante mais nesse front mesmo, no vendas, é isso? Nas vendas? Eu atuo, né, na Envelopaí, mas de forma mais assídua, né, como consultora de vendas, mas eu também estou diante das outras empresas, mas mais como gestão, né, como gestora, né, eu tenho equipe, né, dentro das nossas empresas que fazem para nós tudo que a gente precisa, né, o balanço financeiro, nós temos hoje o marketing, tá tudo certinho. temos logística, hoje nós temos, tá tudo certo. Por que essa paixão pela Envelopaí? O que você acha que ela traz, assim, para as pessoas? Olha, é uma excelente pergunta. Eu acredito que ela traz aquela expectativa e a realidade de você poder ter uma casa bonita gastando menos. Que era uma coisa que a Stephanie, lá da infância, tinha muita vontade de ter. Sério? Sério. Por quê? Não tinha casa bonita? Então, quando eu morava com a minha mãe, sim. A minha mãe sempre deu o melhor dela para nos dar tudo do bom e do melhor. Só que, num determinado momento, eu precisei morar com a minha avó, né? A minha mãe separou do meu pai biológico, né? E aí eu precisei morar com a minha avó, até a minha mãe se estruturar financeiramente, enfim. E a minha avó, ela era acumuladora. Então, era muito difícil você viver numa casa de alguém que tem essa... Sim... que tem essa doença, né? Porque é uma doença. Ela não era aquela acumuladora de lixo e essas coisas, né? Porque a primeira coisa que a pessoa pensa é, nossa, acumuladora tem aquele monte de lixo. Não, não é isso. Ela era acumuladora de itens, de produtos, de roupa. Então, por exemplo, a gente não conseguia deitar na cama porque tinha um monte de roupa, né, em cima da cama. Você não conseguia lavar uma louça ali direito porque a pia estava cheia de coisa, não estava sujo, mas tinha um monte de pote, um monte, né? Aqueles armários com as portas caindo, enfim. Mas era a realidade dela. Mas dentro disso tudo, ela deu ainda para nós o melhor, que foi o amor, né? Mas eu olhava para aquilo e sabia que não era o que eu queria para minha vida quando adulta, né? Porque a minha avó, ela passava roupa pra gente com condição financeira boa. E aí eu ia nessas casas. E quando eu entrava nessas casas, eu falava, nossa, um dia eu vou ter uma casa assim, né? Então, eu falo que a Envelopaí é o que brilha os meus olhos justamente por isso. Porque eu sei que hoje a pessoa quer ter um móvel diferenciado, de repente com a cor que ela ama, né? E talvez uma marcenaria vai ficar impossível dela fazer. Mas acessível. Exatamente, não é acessível. Agora, o envelopamento de móveis é. Entendi. Entendeu? Então, por isso que eu falo que a Envelopaí, ela é minha paixão por conta disso. Que bacana, Stephanie. E quais os benefícios que o envelopamento traz para as pessoas? Além do custo, né, que você já falou. Exatamente. O custo, eu falo que é das primeiras coisas, né, que o envelopamento traz. Em segundo, seria a questão da sustentabilidade, porque imagina só, a pessoa tem uma marcenaria toda numa cozinha dela, né, lá, e ela, de repente, fez um orçamento para trocar toda aquela marcenaria. Aonde vai o descarte dessa madeira? Olha. Né? Quando você faz o envelopamento, você, inclusive, está ajudando o meio ambiente. Sustentabilidade. Né? Exatamente. A não poluir ainda mais. Entende? Então, e além de tudo, a pessoa pode escolher a cor, a textura. Sim. Que ela quiser. Sim, sim. Hoje eu trabalho com uma das empresas pioneiras, né, em distribuição de materiais para envelopamento de móveis. Então, nós temos não só cores, padrões, né, que são pantones do ano, que são tendência. Nós também temos... Ainda traz todas essas novidades que está acontecendo. Temos, inclusive tem lançamento para esse próximo ano que entra, que são as tendências, né, que são os pantones. Nós precisamos estar atualizados, né? Eu me atualizo sempre, eu estou sempre fazendo curso de decoração, curso de cores, né, para poder levar para o cliente não só o básico, que é envelopar o móvel dele e tá tudo certo. Não é
completo, só isso, traz todas as tendências que estão vindo por aí. Exatamente, né? E tem durabilidade o envelopamento? Tem Como funciona? muita durabilidade. O envelopamento, ele dura, em média, 8 anos. 8 de anos? 8 a 10 anos. Sim, por isso que quando eu falo, né, que é importante a pessoa fazer um envelopamento no móvel que ela já tem, né, porque ela vai estar ajudando ao meio ambiente, é justamente por conta disso. São 8 anos a mais que aquele material, aquele produto não vai estar no meio ambiente. Gente, dá uma olhada no Instagram dela, da Envelopaí. Que lindo, não parece. Parece que a pessoa comprou tudo novo. Parece. Parece transforma a casa, a cozinha que eu vi lá. Né? É parte do quarto, tudo. Maravilhoso. É lindo. E como é feito o seu atendimento? Por exemplo, eu quero envelopar uma parte da minha casa. Como é que é feito? É online? Vocês vão presencial? Então, nós temos um processo, né, de atendimento. Então, o cliente entra em contato, nós fazemos um briefing com esse cliente, porque eu preciso entender se ele só quer um envelopamento básico ou se ele quer uma repaginação de ambientes. Se ele só quer um envelopamento básico, ele continua na mão do consultor, né, que nós temos ali hoje. E aí, o consultor vai passar para ele as cores, as texturas, vai fechar esse pedido de compra e a nossa equipe de instalação vai até o cliente. Agora, quando o cliente quer uma repaginação de ambientes, é onde entra a minha consultoria, né? E aí eu faço tudo. Por exemplo, eu entro com o envelopamento de móveis, porém, eu faço outras coisas mais. Se o cliente quer uma troca de puxador, né? Se o cliente quer que faz um item a mais ali de uma marcenaria, eu tenho, né, parceiros marceneiros que me ajudam, né? Apesar de nós, né, sermos concorrentes ali, porque os marceneiros brincam que eu estou tomando o espaço deles, tirando, né, deles as vendas, porque os clientes estão envelopando os móveis, mas ainda assim eu tenho alguns parceiros fiéis ali que trabalham comigo. E como você já tem esse conhecimento todo, você está dentro da casa da pessoa, é cortina, persiana, design de interiores, Exatamente. Nossa, maravilha, fica completa. Exatamente isso, porque é repaginação de fato total do ambiente do cliente, né? Não fica aquela coisa padrão, né? Como algumas outras empresas, né? Nós oferecemos um plus a mais. Por isso que o briefing com o cliente ele é extremamente importante, né? Eu preciso saber o que esse cliente busca, o que ele está procurando, para que de fato eu consiga, né, entregar para ele o que realmente é necessário. Entendi. E a gente estava falando de tendência, né, de consumo. E hoje, o que está em alta no envelopamento? Teto. Envelopamento de teto. Porque, na verdade, essa questão do envelopamento de teto, ele vem das séries dos Estados Unidos, né? Das séries americanas. Olha. O envelopamento do teto ali, muita madeira no teto, muita madeira na parede. E aí, consequentemente, isso trouxe, né? Veio para nós. E aí, o que acontece? Quando o cliente vai fazer um orçamento para colocar uma madeira no teto dele, fica caríssimo. E eu falo por mim. Eu fui atrás para colocar, né, fazer o meu teto de madeira. Só que quando eu fui ver o custo, eu falei, não, sem condição, vamos envelopar esse teto. E aí é engraçado, né, porque inclusive eu tô fechando uma boa parceria com uma empresa de móveis planejados. E aí o rapaz foi fazer medição na minha casa e ele ficou procurando a emenda, né, da madeira no teto. E aí ele me perguntou, ele falou assim, por que esse teto seu não tem a emenda da madeira? Aí eu falei, porque ele não é amadeirado. Ele é envelopado. Eu fiquei impactada. É lindo. Com o efeito, parece muito, é muito realista, é perfeito. É muito. Perfeito, é maravilhoso, eu gosto perfeito. demais. Não só dos tetos, porque... Não só dos tetos, né? É lindo, mas também da cozinha. Porque eu falo que eu estou nichando. Exatamente, eu estou nichando. O nosso envelopamento de teto tá super em alta, né? Nós atendemos muitos clientes, mas agora também estamos entrando forte com o envelopamento de cozinha. Que, gente, é sensacional. Fica incrível. Que legal. Gente, entra no Instagram, porque vocês só vão conseguir ter uma ideia do que ela tá falando, de como lindo isso, esse trabalho de envelopamento, entrando no Instagram dela. É verdade. E agora a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo. Opa, né? vamos, porque acho que todo mundo quer saber. Você é uma empresária serial, administrando aí 5 empresas, né, no comando delas. E eu queria saber como você gerencia isso no seu tempo, né? Com múltiplas empresas, como que você gerencia o seu tempo nisso? Olha, Mel, se tem uma coisa que eu aprendi com tudo que eu passei lá atrás, né? É a delegar e ter equipe. O que acontecia comigo na época é que eu queria fazer tudo. E quando você quer fazer tudo, você não faz nada, né? Então, assim, eu era
vendas, eu era o marketing, eu era logística da empresa, eu era a consultora de vendas, eu era que fazia absolutamente tudo. E, consequentemente, isso tá errado. Entendeu? Nós não pensamos dessa forma. A gente só pensa dessa forma quando a gente passa por uma situação na qual eu passei. Então, eu utilizo uma frase pra mim mesma, né? Que eu gosto muito. Que, assim, se você não mudar, as coisas se repetem. Com Entendeu? certeza. Se você não muda, as coisas se repetem. O ontem é tarde. Só que o hoje é possível. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo Dá de tempo. fazer. Entendeu? Então é sobre isso. Hoje eu tenho tempo, eu organizo, eu tenho uma agenda organizada, eu sei o que eu vou fazer amanhã, eu sei o que eu vou fazer depois de amanhã, eu sei o que eu vou fazer na próxima semana. Equipe, E tem e uma o maridão. equipe, e tem um marido maravilhoso, que isso eu não posso negar de forma nenhuma, né? Que é o meu braço direito em absolutamente tudo, né? Quando eu falo do ramo profissional. Né? É óbvio que o pessoal também, mas o profissional. É muito bom você ter uma pessoa de estratégia. E o meu marido, ele é da estratégia. Que bom. Um completa o outro. É verdade. E qual que é a sua maior conquista como empreendedora? Minha maior conquista, sem dúvida nenhuma, é o networking, em primeiro lugar. São duas coisas, né? Mas, primeiro lugar, é o networking. É poder estar aqui com você, né? Que linda. Poder te conhecer, ter outras pessoas também no meu meio ali. Essas conexões que a gente faz são maravilhosas. Exatamente. A primeira coisa, com toda a certeza do mundo, é o networking. Eu conheço pessoas maravilhosas. Os meus clientes são, sim, sensacionais, né? E, em segundo lugar, a liberdade financeira. Que você realmente conquistou e agora sabe exatamente como é isso. Exatamente. O que eu aprendi, não existe CPF forte e CNPJ fraco. E vice-versa. Os dois precisam estar fortes. E quais as características fundamentais para uma empreendedora serial como você? Disposição e comprometimento. Acho São que é duas muito, coisas. Né? Muito comprometimento. Muito comprometimento. Muito. Eu acho que qualquer negócio para empreender você tem que querer muito, mas é aquele negócio de querer mesmo. Sim. Levantar, fazer e acontecer. Por exemplo, as pessoas, né, falam assim... mas hoje eu não quero. Mas hoje eu tô cansado. Não existe isso. Se você resolveu empreender, se você resolveu empresariar, esquece. Tá cansado, vai cansado mesmo, entendeu? Eu não tô afim, vai sentar afim mesmo. E tem que porque só vai. Exatamente, se você se propôs, você tem que fazer, acabou. Não tem como ser diferente disso. E como você busca ideias novas? Né? Porque são 5 empreendimentos. Como é que faz para você estar por dentro de tudo, dessas tendências, de tudo que acontece nesses mercados? Olha, que são de mercados diferentes. São mercados diferentes. Totalmente, inclusive. Sim. Viu? Totalmente diferentes. Primeiro é o meu esposo. Sempre ele, né? Ele é muito bom no que ele faz. Então, eu falo que assim, nós somos muito parecidos, né? Então, ele tem uma bagagem muito grande e, consequentemente, ele traz isso pra mim, né? Essas ideias. Eu brinco que, por exemplo, eu tô com esse fone aqui. Nós vemos negócio nisso. Isso aqui é um negócio pra nós. E é mesmo, tá? Tudo Porque vocês vêem a possibilidade esse fone aqui, exatamente. de empreender. Tudo nós vemos a possibilidade, né? Nós temos... Por que eu falo que o networking? O networking te traz acesso. Entendeu? Quando você começa a empresariar, quando você começa a sair da sua bolha, da sua caixa, você começa a conhecer pessoas. E pessoas te dão acessos. Pessoas te indicam de uma forma Exatamente. Então, eu falo que nós temos muito acesso. E, de fato, nós temos mesmo, né? E é engraçado porque, assim, às vezes o pessoal fala, mas vocês têm sorte. Mas a sorte sempre nos encontrou trabalhando. Exatamente. Né? Então, é sobre isso. E o que você vê como tendência nos mercados emergentes hoje? Dentro do mundo do empreendedorismo? Inteligência artificial e estar posicionado nas redes sociais. Vocês usam hoje já nos negócios de vocês? Utilizamos as redes sociais 100% e inteligência artificial estamos implantando. Porque eu acredito muito que as empresas que estiverem dentro disso, né, já estão um passo à frente das demais. Então, isso é extremamente importante. Que bacana, que bacana. E qual foi o seu maior desafio, Stephanie, hoje como empreendedora? Depois disso tudo que aconteceu, o que você acha que você tem hoje como maior desafio? Maior desafio? Não falar de negócios. Eu acredito que seja isso. Uma das coisas.
Não falar de negócios. Não falar de negócios com quem? Com seu com marido? meu marido. Aí ele de novo. Porque tá jantando, tá falando de negócio. Exatamente. É justamente isso. A gente vê negócio em tudo. Então, por exemplo, nós vamos fazer uma viagem, a gente olha alguma coisa, aí eu olho pra ele e falo, não, pera, calma. Vamos dar uma segurada agora, porque tudo a gente quer fazer, né? Inclusive, nós estamos entrando no ramo de construção. Mais uma empresa, mais um negócio. Você tem que voltar aqui depois pra falar. E tem que trazer ele pro podcast. É verdade. Pra ele vir aqui. Quero vocês dois, gente, ano que vem já. Ele tem uma já. bagagem, sério, real. Ele tem muito conhecimento. Eu quero que ele aqui, sim, com toda eu certeza. Quero vocês dois ano que vem aqui contando essa história. Já vão estar com 5 empresas. Mais de 5, 10 empresas, né, verdade. gente? Amém, assim eu espero. Mas eu vou dar uma seguradinha agora. Tem que dar uma... E qual conselho você daria hoje para as empreendedoras? Conselho? Eu acredito que isso é porque tá no meu coração, tá? Então eu vou dar um conselho que serve pra mim. Com toda certeza. Resiliência. Não desistir. Quando você tá à frente de negócios, o plano B é fazer o plano A dar certo. Não tem outra alternativa. É persistência, né? É dedicação. É estar ali. Isso, fazer você fala dar com certo. toda a propriedade. Sim. Que já passou aí. Sim. Por os tudo desafios. que eu passei. Gente, dá certo. As coisas funcionam. Só que, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas desistem muito fácil das coisas. E não é assim que funciona. Por isso que nos 2 primeiros anos de as pessoas empreendendo, elas já desistem, porque é desafiador. É desafiador. Essa é a palavra. É desafiador. Mas o que eu acho que aquilo vai fazer com você? Os nãos, você tem que pisar em cima. Ou você vai ficar batendo aquela pedra em você, Então. né? Ou você vai pisar em cima, levantar a cabeça e fazer seu negócio. Vocês se reinventaram, isso foi lindo. Exatamente. E eu falo muito sobre isso, né? Porque, por exemplo, e se eu tivesse desistido lá atrás? Hoje eu tenho 5 empresas. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Se eu tivesse desistido, eu não teria nenhuma. E era capaz até de ter as dívidas que eu tinha lá atrás. Entendeu? Porque eu falo que o empreendedorismo, ele te dá oportunidades que o CLT não dá. E eu falo isso porque eu já fui CLT. E não se compara. Só que as pessoas precisam entender e aprender que se você se dedicar para sua empresa como CLT, que era o que eu fazia, realmente não vai virar. O empreendedor é aquele que não tem medo, aquele que não tem preguiça, entendeu? É aquele que levanta todos os dias de manhã e fala, hoje eu vou fazer acontecer. Como diz meu marido, eu vou fazer o jogo virar. Viu, gente? Entendeu? Então é sobre isso. Dicas de uma empresária serial. Nossa, que gostoso nosso bate-papo. Pena que tá chegando ao fim. Eu quero te agradecer por você estar aqui no Pod Café. Gente, eu postava lá nos stories o Pod Café, as entrevistadas, e sempre eu via lá, ela curtia tudo. E um dia ela falou, eu quero estar aí, eu quero essa caneca. E hoje ela tá aqui. Olha é só. uma honra. E parabéns pela sua história. Obrigada, Você foi Mel. resiliente. Você ouviu principalmente Deus que tocou seu coração. Amém. Com certeza. E você está aqui hoje contando a sua história, uma história de vitória. Então, eu acho que tem um caminho lindo ainda para você, para o seu marido. Muito Espero obrigada. te ver mais aqui no Pod Café também. E tem presente, quem vem Ai, aqui. que chique! Obrigada! A caneca Olha, do Pod gente, Café com presente dos nossos eu ganhei patrocinadores. A caneca. Uau, que chique! Olha que maravilhosa! Eu sonhava com essa caneca, você sabe, né? Foi uma das primeiras coisas que eu te falei, né? Falei, eu quero a caneca. Sim. Olha eu com a caneca aqui, hein, gente? Que tudo. Obrigada pelo presente. Eu que agradeço. De coração. Eu posso dar uma palavrinha antes de você encerrar? Não, por favor, eu quero que você fale uma mensagem para quem está assistindo a gente. Obrigada. Né? Para quem você quiser. Obrigada. Eu quero deixar um recado para você que começou no empreendedorismo hoje, agora. Dá o seu melhor, dá tudo de si, estuda, tá? Entende que não é fácil. Muitos nãos você vai receber. Muitas vezes algumas portas vão se fechar para você. Mas se você tiver fé e for persistente, vai tudo fazer sentido lá na frente. Não desiste. Dá o seu melhor. E a vitória, ela vai ser certa. Coloca Deus na frente, que tudo vai acontecer. Que linda, gente. Que conselho, hein?
E eu não posso deixar de agradecer, antes da gente encerrar, a Audrey, maquiadora profissional. Ela fez a minha maquiagem hoje, da Stephanie ela também. É maravilhosa, gente. Olha isso. Olha, não dá vontade de tirar. Nem vou tirar hoje, ó. Vou ficar com a maquiagem. Vai aparecer o Instagram dela aqui para vocês seguirem também. Ela atende a domicílio, tá? E é isso, gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer quem ficou por aqui, quem deu um like, quem assistiu até o final. Eu só desejo para vocês ótimos cafés e conexões. Tchau, tchau.